Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos nessa casa de oração. E nós vamos dar continuidade então na lição do Evangelho, e o capítulo da noite é o capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino dos céus, o reino de Deus, se não nascer de novo. Esse capítulo é um capítulo que deixa óbvio que ele está falando sobre a reencarnação, e nós temos que entender primeiro o que é a reencarnação, o porquê. E os itens que nós vamos ler aqui do Evangelho, que nós vamos falar do Evangelho, é os itens, que ele vai do item 18 ao 25. É esse que eu vou discorrer. Porque ele vai falar sobre o quê? Sobre a parentela familiar. Ele vai falar exatamente o porquê nós estamos reencarnados nesse grupo familiar e se esses laços são destruídos com a morte. Em primeiro lugar, eu acho que não tem aqui alguém que não tenha medo de morrer. E por que muitas vezes nós temos esse medo? Exatamente porque nós temos medo de que aqueles laços queridos com as pessoas naquele meio, naquele núcleo que nós nos encontramos, se desfaçam. Nós entendemos que muitas vezes nós nunca mais vamos ver os seres amados, que é aqui que nós convivemos, nós nunca mais vamos ver os nossos pais, os nossos filhos, né? Agora, marido e mulher a gente deixa para outra história, mas vamos lá falar de pai e filho, né? O laço mais forte. E nós ficamos assim preocupados com isso. E aí nós vamos entender primeiro o que seria o dogma da reencarnação. Por que reencarnamos? E por que reencarnamos naquele núcleo familiar? E muitas vezes não temos nem afinidade. Para entender isso, nós temos que entender Kardec, no Livro dos Espíritos, no capítulo 4 da pluralidade das existências, ele fez umas perguntas muito interessantes para os espíritos. A pergunta 167, ele pergunta assim: qual é a finalidade da reencarnação? E ele diz: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. O que significa isso? Significa que todos nós, ao reencarnar, nós vamos aprendendo em existências, nós vamos melhorando, purificando, lapidando o nosso ser. E como que a gente faz isso? Através das nossas experiências quando reencarnados. Então, muitas vezes nós estamos reencarnados e passando por alguma situação que são sempre para o nosso aprendizado. Nunca é castigo. Por que nós olhamos muitas vezes assim? Ai, mas por que aquela pessoa nasceu num berço de ouro, numa família rica, ela é bonita, e eu aqui moro mal, sou pobre, sou feio, e aí Deus é injusto? Não. Nós, acreditem, nós estamos exatamente no lugar certo, na família certa, para que e necessário para o nosso aprendizado. Nós, seres humanos, aprendemos com trocas de experiências, entre uns e outros. Quando nós reencarnamos num agrupamento familiar e nós somos espíritos eternos, e como espíritos eternos, o que é uma experiência, uma média de vida 70 anos, para aqueles que vivem eternamente, não é nada. Por isso que se diz que essa vida é uma passagem. E é. Acredite, ela é uma passagem. E nessa passagem, cada experiência que nós temos, e cada vez que reencarnamos, nós não perdemos os nossos conhecimentos. Ao contrário, nós adquirimos, nós guardamos as nossas experiências. Quando elas são traumáticas, aquilo também fica marcado em nós. Onde? No espírito. Porque isto é carne. Isto é matéria, e essa matéria acaba. E quando nós vamos renascer novamente,
nós vamos renascer quantas vezes necessário for com aquelas pessoas que serão benefício para o nosso aprendizado, assim como nós também vamos ser aprendizado para essas pessoas. Então, como é isso? Basta olhar os núcleos familiares. Muitas vezes nós estamos encarnados em grupos familiares que nós não temos afinidade. Às vezes a gente tem mais afinidade com um amigo do que com um irmão. Às vezes nós temos mais afinidade com o pai do que com a mãe. Por que isso? Ou então, aquele filho difícil, aquele cunhado difícil, aquela mãe difícil. Por que isso? É exatamente esse momento e essa troca dessa experiência. Nós estamos em grupos familiares aqui que são exatamente necessários, tanto para nós aprendermos perdão, paciência, humildade, perseverança, trabalho. Porque muitas vezes nós vemos também num grupo e às vezes a gente se sente tão diferente daquele grupo, porque as nossas verdadeiras afinidades, as nossas verdadeiras sintonias, elas são espirituais e elas não se acabam quando você termina esse núcleo onde você reencarnou. Ao contrário, os espíritos, eles vão se reencontrar porque eles têm afinidades e isso é consolador. Isso é muito consolador, porque nós sabemos que os laços de uma experiência, eles não terminam com a morte. Eles vão ter continuidade. O que termina é simplesmente aquele período, aquele momento. Eu não sei se vocês já observaram, por exemplo, que existem famílias em que os pais têm 3 filhos, criam todos iguais, com a mesma educação, mas um é completamente diferente, é fora da curva. Ora, não foi a mesma educação, não foi o mesmo pai e a mesma mãe, não tem a hereditariedade, não tem a genética. Por que aquela criatura é tão diferente daquele núcleo familiar? E a resposta está exatamente aí. Porque muitas vezes esse espírito veio naquele núcleo para ser acolhido. Ele veio naquele núcleo exatamente para ser ajudado. A quê? A evoluir. Daí advém a responsabilidade de um pai e de uma mãe quando recebe um ser como filho. A responsabilidade de educar e de conduzir esse espírito. Assim também somos nós como filhos. Nós temos aqui no Evangelho, honrai pai e mãe. Nós também temos responsabilidades com os nossos pais na velhice, dando o suporte necessário, reconhecendo que aquela criatura nos deu a vida e a oportunidade de estar aqui. Mas ainda assim, é difícil de nós entendermos toda essa situação se nós não entender exatamente o que Jesus está dizendo nessa lição do Evangelho. E aí nós vamos internalizar essas lições e essas experiências. Na pergunta 171 do Livro dos Espíritos, ele vai dizer o seguinte, sobre o que se funda o dogma da reencarnação. E o Espírito responde, sobre a justiça de Deus e a revelação, pois não nos cansamos de repetir, um bom pai deixa sempre aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. A razão não diz que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna aqueles cujo melhoramento não dependeu deles mesmos? Todos os homens não são filhos de Deus? Somente entre os homens egoístas é que se encontra a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem perdão. O que ele está dizendo aqui? Imagina você ter uma experiência, uma existência. Uns têm uma existência mais curta, outros mais longas, e você simplesmente acabou naquela existência. Será que você cumpriu tudo? Será que você conseguiu aprender tudo? Quantas pessoas que chegam numa certa idade dessa vida e falam, por que eu não fiz diferente? Se eu pudesse voltar atrás, eu faria. Ou então aquela criatura endurecida, que teve uma morte até violenta, morreu porque era um delinquente, ele vai morrer delinquente?
Ele vai viver eternamente delinquente? Nós já dissemos, o espírito não acaba. E aí, como é que fica? Aquela pessoa que praticou tanto mal nesse mundo, prejudicou tantas pessoas, ela desencarna. Acabou? Ficou por isso mesmo? Então a vida não teria sentido se nós não tivéssemos a oportunidade de novas experiências. E isso se chama o quê? Responsabilidade. Lei de causa e efeito. Gente, vocês podem escolher tudo o que vocês quiserem plantar. Plante o que vocês quiserem. Entretanto, a colheita, ela é obrigatória. Não tem como fugir. Não tem como você plantar hoje o mal e querer colher o bem. E o contrário também é verdadeiro. Portanto, o momento que nós estamos vivendo, esse presente, é exatamente o que nós estamos fazendo hoje, é o que vai refletir no nosso futuro. Por isso que o futuro não é absoluto. Por quê? Porque nós temos o livre-arbítrio. E é através das nossas escolhas que nós modificamos e mudamos exatamente as coisas que estão ocorrendo nas nossas vidas. E são consequências dos nossos atos. Por isso que quando nós estamos num agrupamento familiar, nós temos que ter o quê? Calma, olhar, prestar atenção. Muitas vezes tentar entender, porque hoje é tão difícil a convivência. Nós vemos casais se separando tão jovens, tão impacientes, às vezes por coisas tão bobas, e desmanchando uma família, e se desfazendo, e muitas vezes aqueles filhos também abandonados por a mãe e pelo pai, jogados na rua. Tudo isso são responsabilidades. Tudo isso vai ter uma consequência. Nós, todos, queremos um mundo melhor. Mas não existe mundo melhor sem que o homem seja melhor. Quem melhora o mundo somos nós. A qualidade que nós vamos dar ao mundo que vivemos está exatamente nas nossas atitudes. Se nós queremos um mundo melhor, nós vamos ter que fazer melhor. E como o nosso amigo falou muito bem, é sempre pelo amor. Não é jamais pela vingança, pelo ódio, pelo rancor, pela amargura. Limpem o coração de vocês de tudo isso, de mágoas. Gente, quando a gente tem muita mágoa no coração, é sinal que nós somos muito melindrosos. A gente se coloca muito como vítima, passa por cima, segue. Às vezes a pessoa fica parada naquela mágoa, não fala com o ente da família por causa de uma mágoa. E aquilo perdura por anos, isso é bobagem. Olha quanto tempo nós estamos perdendo. É só 70 anos, às vezes até menos. E muitas vezes nós ficamos odiando. Para que, criatura, gastar essa energia? O ódio que nós sentimos faz mal primeiro a nós mesmos. Porque antes de eu sentir, antes de eu emanar esse ódio, eu já me prejudiquei, eu já desestruturei, desequilibrei todo o meu organismo, porque isso afeta o meu material. Olha as doenças psicossomáticas. As pessoas que sorriem, as pessoas que têm bom humor, elas têm saúde. Isso já está comprovado cientificamente. Então, melhorar o nosso ambiente, o nosso círculo que está próximo, é uma questão de inteligência. Tentar conviver com aquelas pessoas que não são tão próximos. É uma questão de inteligência. Porque imagina que terrível você ficar numa casa onde ninguém se fala, os lares destruídos. A troco de quê? O que nós vamos levar dessa vida? E isso é orgulho, isso é soberba. Eu não dou o braço a torcer. Dá sim, por que não? Ah, eu não falo com fulano que tem que vir até mim. Isso é orgulho, isso é bobagem. E até porque, se o outro tem mágoa, é problema dele.
não carreguem vocês. Se o outro não quer, não aceita falar com você, não aceita o perdão, o problema é dele. Porque o perdão, primeiro, é para você. Porque você se livra da mágoa, você se livra dos sentimentos negativos. Mas aí, como eu estou dizendo, nós vamos ter vários processos reencarnatórios, com vários núcleos familiares, tanto quanto necessário. Como eu disse, a reencarnação é uma troca. Então, nesse momento, nós podemos estar vindo tanto para aprender, como para ajudar, auxiliar um ente querido. Porque nós, quando estamos nessa caminhada, não evoluímos muitas vezes uniformemente. Tem uns que vão mais avançado, tem outros que são um pouquinho mais atrasado. Como nós amamos nossos entes queridos e os laços não são desfeitos, muitas vezes nós pedimos para voltar e tentar ajudar aquele querido irmão que está lá atrás. Então também nós reencarnamos como obra de ajudar aquele irmão. Pode ser aquele filho complicado, aquele marido, porque a mulher é maravilhosa, tá, gente? É sempre o marido, tá? Não queria dizer nada. Mas aí vocês vão falar assim, mas peraí, eu vou reencarnar 10 vezes. Eu vou ter 10 maridos, 10 filhos, 10 esposas? Fiquem tranquilos, homens, vocês não terão 10 sogras. E vocês, mulheres, não terão 10 maridos. Até porque as experiências, se elas não são por afinidade, se desfaz. Nós vamos encontrar e reencontrar exatamente as afinidades com aqueles espíritos que nós já temos sintonia. E até aprendermos o amor coletivo. Por quê? Porque se a cada existência eu vou aumentando esse núcleo de pessoas que eu amei e que me amaram, eu vou aumentando o amor ao próximo. Eu vou agregando, eu vou somando. E isso é o quê? Uma família só. Nós todos somos irmãos em Cristo. Não tem por onde fugir. Então, aceita que dói menos. Nós vamos prosseguir, porque nós vamos reencarnar se a gente não cumprir. Por isso que eu falo pro meu marido, não vou largar de você. Porque senão eu posso voltar com você de novo, não, vou cumprir tudo aqui. Mas ele é bobinho, ele acredita. Mas, gente, eu espero realmente que vocês leiam o Evangelho, leiam esse capítulo, ele é muito elucidativo. Aqui nós temos muito pouco tempo para discorrer tudo que tem o Evangelho. E o Livro dos Espíritos, esse capítulo 4 que fala sobre a pluralidade das existências, é muito interessante. Porque aqui o Kardec faz pergunta para os espíritos exatamente como nós queríamos e temos curiosidade para fazer. E sem contar que a casa, em fevereiro, abre aqui para os cursos daqueles que querem realmente conhecer a doutrina. E quando a gente conhece a doutrina, a gente se liberta, porque é libertador saber que nós somos eternos, que nós vamos ter sempre a oportunidade de voltar e refazer, que a gente não vai queimar no inferno nem no purgatório, porque a gente pode voltar, tá, gente? Isso é muito reconfortante. Por isso que a doutrina, ela nos consola. Porque deve ser muito terrível saber que morreu e tudo acabou. E acredite, não acabou. Boa noite para vocês.